Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito e hoje estamos aqui com a doutora Flávia Queiroz. Ela é promotora de justiça da 16ª Promotoria de Mossoró, que está responsável pela 33ª Zona Eleitoral. Vamos falar sobre pleito, sobre eleições, propaganda, fake news, todos os assuntos de sua importância para as eleições desse ano. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com a nossa conversa aqui com a doutora Flávia Queiroz. Ela que é promotora de justiça e está à frente aqui, responsável, na verdade, com a 33ª Zona Eleitoral. Doutora Flávia, a primeira vez que a senhora está aqui, seja bem-vinda ao programa Dinâmica do Direito. É um muito prazer, né? Eu gostaria de inicialmente agradecer o convite, né? E ter essa oportunidade dessa conversa com vocês. Muito bem, doutora Flávia, vai ser bem pertinente, bem interessante, tanto para o pessoal de casa, os eleitores, como para os candidatos, a assessoria dos candidatos, advogados que estão nos assistindo. Doutora Flávia é moçoroense, ela é formada pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e é promotora de justiça desde 2002. Doutora Flávia, primeiro bloco geralmente a gente tenta conhecer o entrevistado durante o seu curso de Direito. Pois não. A senhora já tinha esse direcionamento para concurso? Como foi a sua... Sempre tive. Desde que eu ingressei, né, no curso de Direito, no início, logo bem no início, eu pensava em advogar. Mas depois que a gente foi passando daquelas cadeiras iniciais, né, eu comecei a me identificar bem com o ramo do concurso público, né, e eu sempre estagiei no Ministério Público. Né? Depois do 5º período, eu já tentei estagiar no Ministério Público e eu almejava concurso para magistratura ou Ministério Público. E me submeti a vários concursos, né? E tive sucesso justamente no Ministério Público do Rio Grande do Norte. Muito bem. No caso, doutora, a senhora queria magistratura ou Ministério Público? Ou Ministério Público. Independente de qual passasse primeiro? Independente de qualquer que eu passasse primeiro, né? Inclusive, eu cheguei também a prestar concurso para a Defensoria Pública do Ceará. Eu também obtive êxito, né? Mas aí eu também já estava passando no concurso do Ministério Público do Rio Grande do Norte e assumi como promotora de justiça. No caso, a senhora já está há 16 anos no Ministério Público. Fala um pouquinho, temos estudantes de Direito nos assistindo, pessoal de casa. Fala um pouquinho, doutora, sobre o Ministério Público. Estou quase há 16 anos, né? Eu tomei posse em novembro de 2002 e foi uma realização profissional imensa da minha parte, né? Principalmente fazer parte do Ministério Público do Rio Grande do Norte, né? Que sempre foi referência em todo o país, né? Na sua atuação, né? De combate a todas as situações, né, e defesa da sociedade. E assim, eu me orgulho muito de fazer parte do Ministério Público. Aconselho aos estudantes que têm essa vontade, que têm essa identificação com a carreira, de também buscar o seu objetivo, né, perseverar nos estudos. Na época em que eu fazia concurso, não existia nem a exigência para aquele período de estágio, né, dos 3 anos. Não existia essa exigência. No caso, eu nem tive aquele período de 3 anos. Eu sou da turma de 99.2, colei grau em fevereiro de 2000. Né? E aí minha prova, eu lembro bem que ela começou em 2002, no começo de 2002, e aí eu passei o ano de 2002 fazendo o processo seletivo. E ao final a gente teve a última fase, salvo engano meu, em outubro, e tomamos posse em 29 de novembro de 2002. Doutora Flávia, a senhora como promotora substituta e em outras comarcas menores, essa temática eleitoral não é novidade para a senhora? Realmente não é novidade, não. Embora, assim, todo ano de eleição, as eleições mudam completamente, né? E os tribunais, eles vão editando resolução ou então vão aprimorando aquelas resoluções que já existem sobre a matéria, né? Então, assim, realmente a matéria eleitoral é uma matéria muito dinâmica, né? Mas eu já participei, sim,
quase 16 anos de carreira, já participei de eleições, outras eleições, inclusive municipais e gerais, né? Só na comarca de Caraúbas eu participei de 2 eleições, uma municipal e depois uma geral, porque lá eu fiquei 5 anos, né? Substituí, voltei, e aí a gente dá para ter uma experiência de uma forma geral. Assim, tem alguma diferença, doutora Flávia, de uma comarca menor para uma comarca maior? É uma diferença bem grande, inclusive assim, aqui em Mossoró eu estou debutando, digamos assim, eu estou inaugurando, né? Nunca fui responsável pelo pleito eleitoral de Mossoró, né? Que sempre alterna entre os promotores, mas no interior eu já trabalhei e assim, realmente a diferença é grande, né? Principalmente a questão das eleições municipais, o interior, o cidadão de uma cidade menor, ele se identifica muito com a política e ele vai muito no corpo a corpo, digamos assim, né? Então, assim, acho que os ânimos terminam ficando um pouco mais acirrados, principalmente se for uma eleição municipal, que tem também aqueles cargos de vereador que sempre são bastante disputados pelo povo, né, de uma forma geral. Muito bem. Doutora Flávia, vamos dividir os blocos. O segundo bloco vamos falar sobre propaganda na internet, o terceiro bloco vamos falar da questão dos fake news, e o quarto bloco, as considerações finais. Mas ainda nesse bloco, o que a senhora puder falar, de maneira geral, o que foi permitido nessas eleições de 2018, o que não foi. Vamos começar aqui, por exemplo, os showmícios continuam vetados, doutora Flávia. Continua vetado. Showmícios sempre foi proibido, né? O que é permitido são as carreatas, né? As passeatas e os comícios, né? Que são permitidos, mas também existem regras para que eles sejam realizados, né? De horário. Antigamente, eu lembro bem, até lendo sobre a matéria, eu lembro bem que na minha adolescência sempre se contratava bandas, se fazia shows com cantores famosos, não é isso? Nos comícios, e aquela situação de quem tem uma condição econômica maior, que podia trazer o melhor cantor, né, o melhor artista, às vezes, por coincidência, aquele terminava ganhando a eleição. Eu tenho isso na minha memória, né? E hoje tudo isso não é mais permitido. A questão, doutora Flávia, carro de som tem alguns limites impostos pela lei. Exatamente. O carro de som, né, ele produz uma poluição sonora, digamos assim, e ela é permitida ou proibida dependendo da intensidade, né? Essa intensidade ela é determinada pela lei específica e aí cabe à polícia ambiental fiscalizar isso aí, ela tem um aparelho para medir, né? Então, o som alto a gente às vezes identifica como alto, mas aí realmente tem que ter uma fiscalização com um aparelho para ser medido, para saber se ultrapassa aqueles decibelímetros, né? Adesivos de carro, doutora Flávia, tem que ser transparente, não pode mais ser opaco. Exatamente, tem que ser transparente e ele também tem a medida já disposta na lei, é tudo bem definidozinho na lei, né? Ele tem que estar lá atrás, no para-brisa, certo? Com as dimensões especificadas na lei também. Anteriormente, eu me lembro, né, que tomava todo o espaço daquele vidro de trás. Exato, hoje não pode mais. Não pode. A lei, ela quer que fique só naquela parte do para-brisa mesmo, entendeu? E a dimensão também não pode ultrapassar aquilo ali, não. No caso, o agente de trânsito, ele para aquele cidadão e manda tirar na hora? Como é que funciona? Não. Ele pode fiscalizar, né? Anotar o número da placa, pode até advertir se a pessoa quiser tirar na hora. Agora, assim, o poder realmente de recolher toda a propaganda eleitoral é do juiz eleitoral. Entendo. Já no começo dessa semana, começamos a ver pessoas com bandeiras, camisas estilizadas. Isso, doutora, não tem problema, não tem restrição. Tudo isso é permitido, né? Tanto para o eleitor como para o candidato, né? As proibições aos candidatos e aos eleitores, elas são um pouco semelhantes, né? Na medida de suas situações, né? O que o candidato pode fazer, o eleitor também pode.
né, via de regra, né, o que é permitido ao candidato, o eleitor também pode estar fazendo aquilo ali. Então, assim, o uso de bandeira, boné, adesivo, chaveirinho, tudo na sua medida é possível, tanto por parte do candidato como por parte do eleitor. E no dia da eleição também é permitido o uso desses aparatos, contanto que assim, o eleitor ele esteja lá identificado, ele pode aparecer identificado lá na zona onde vai votar do seu candidato, mas ele não pode fazer manifestações. Entendo. Ele tem que estar silencioso. Entendo. No caso, ele pode chegar, né, tá na fila para votar, Pode, com um bonezinho, ele pode estar com a camisa, com um brochinho. Agora, ele nem pode estar chegando lá, como é que se diz? Abordando e nem estar falando sobre o seu voto. Ele tem que estar silencioso. Muito né? bem. Para evitar justamente qualquer ato que possa gerar uma interpretação de captação de sufrágio ilícita ou então mesmo manifestação de propaganda lá que no dia da eleição não pode mais. Doutora Flávia, ainda nesse bloco, não foram permitidas as coligações. O que a senhora tem a falar? Qual foi o intuito do legislador ou no caso dos tribunais superiores eleitorais nesse sentido? Eu acho que é o intuito, na minha opinião, assim, a gente assim, o sentido, eu acho que é realmente assim, controlar, né? Controlar um pouco essa questão da propaganda eleitoral, né? Que com o decorrer do tempo, ela agora está mais amplificada, né? A possibilidade de se haver uma propaganda irregular ou vedada está maior por causa de todos os meios de comunicação que foram aumentando, né? Porque antigamente a gente tinha só a imprensa, só a escrita, e agora a gente tem a internet, e a internet é o mundo, né? Muito bem, estamos aqui com a doutora Flávia Queiroz, ela que está lotada na 16ª Promotoria de Justiça aqui de Mossoró, está esse ano, na verdade são 2 anos, biênio, né, doutora Flávia? Exatamente. Eu iniciei o meu eleitoral agora em março, né, porque a gente passa como se fosse por uma permuta, né, de 2 em 2 anos, tanto se altera o magistrado, né, que é responsável pelo eleitoral, como se altera o promotor. Essas alterações, elas são completamente independentes, e a magistratura ela segue uma regra e o Ministério Público segue outra regra totalmente diferente, né, de alternância de promotor e alternância de juiz, né. A regra da gente, existe uma relação, uma lista, né, e ela vai por antiguidade. Aquele que há mais tempo exerceu a função eleitoral, dentre aqueles da comarca, ele vai ser o responsável pelo próximo biênio, né, que é chamado biênio. Né? Então, assim, são 19 promotorias aqui em Mossoró. Então, eu fui a mais antiga entre eles, já houve um ciclo maior que eu tinha pegue o eleitoral. Né? A última vez que eu fui responsável pelo eleitoral foi em 2008, que foi antes eu assumir a promotoria aqui. Aí faziam 10 anos que eu não respondia pelo eleitoral. Né? Então, aí eu vim para a relação como a primeira. Né? E é uma relação já definida, quando eu sair já se sabe quem é que vai assumir o eleitoral. E existem 2 promotores responsáveis pelo eleitoral aqui em Mossoró, né? Que é o da 33ª, que hoje sou eu, e o da 34ª, que é doutor Sacha. Né? Então, assim, e essa alternância também é diferente, né? Eu assumi agora em março, mas ele já assumiu o ano passado, né? Então, depende muito de quando começa e de quando termina. Muito bem. Então, não sai daí, vamos chamar um rápido intervalo, vamos comentar no segundo bloco sobre propaganda na internet e redes sociais. Voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmico Direito, aqui com a doutora Flávia Queiroz, promotora de justiça, responsável pela 33ª Zona Eleitoral aqui da comarca de Mossoró. Doutora Flávia, vamos já comentar a questão de propaganda na internet. Mas, doutora, eu queria que a senhora me
explicasse para mim, pessoal de casa, porque eleições gerais envolve tanto a nível estadual como a nível federal, deputados e o próprio presidente da República. Então, acredito que vocês tenham uma comunicação, um feedback com as procuradorias da República. É isso, doutora? É muito interessante explicar isso aqui, certo? Esse ano de 2018 vai ser um ano que a gente vai pegar as eleições gerais, né? É muito interessante distinguir o papel do promotor de justiça nas eleições municipais, né, do papel do promotor de justiça nas eleições gerais, né, que é para presidente da República, vice-governador, deputados distritais, federais, estaduais e senadores. São esses que vão concorrer ao pleito. Né? Então, a atuação do promotor de justiça, ela fica em parceria com a Procuradoria da República, né? Porque, na verdade, a atuação do Ministério Público, do promotor de justiça eleitoral, ele é uma atuação de fiscalização, certo? E ele detém um poder de polícia muito amplo, mas limitado, amplo e limitado. Como é que eu poderia explicar que seria isso? Em razão dos candidatos, né, terem por prerrogativa de função, as ações de impugnação de mandato eletivo, as representações criminais, elas ficam a cargo da Procuradoria da República, certo? A Procuradora da República é a doutora Cibele Benevides, né, e ela é responsável para ajuizar essas ações. Aqui a gente vai fiscalizar administrativamente e civilmente a atuação desses candidatos, principalmente no que se refere à questão da propaganda eleitoral e cometimento de crime, compra de votos, captação ilícita de sufrágio. E vamos investigar e apurar os fatos e remeter para a Procuradora da República. Certo? Então, existe uma parceria com o promotor de justiça e a Procuradoria da República, onde a gente colhe dados, colhe informações para repassar para eles. E também as denúncias, elas ficam concentradas no TRE, certo? E o TRE filtra o que seja de nossa atuação e remete para o Ministério Público. Nas eleições municipais, o promotor de justiça ele tem uma atuação mais plena. Por quê? Porque ele pode ajuizar diretamente ações no que se refere à impugnação e cassação, tanto desses registros como de candidaturas, né? O que não acontece nas eleições gerais. Muito bem. Doutora, para esclarecer o pessoal de casa, propaganda na internet, propaganda eleitoral. Nós temos as redes sociais, Facebook, Instagram. Doutora, se a senhora puder nos ajudar aí, o pessoal mesmo de casa, que quer exercer sua cidadania e também quer se preservar de cometer algum crime eleitoral. Nos ajuda, doutora. A propaganda eleitoral na internet, ela é permitida, tá certo? Ela é totalmente permitida tanto pelo candidato como pelo eleitor, só que como a propaganda, de um modo geral, ela tem regras, né, e tem limites, né? Que inclusive, foi editada uma resolução do TSE estabelecendo o que é permitido e o que é proibido o eleitor, tanto o eleitor como o candidato fazer, né? Então, assim, o candidato ele pode criar uma página na internet, criar um perfil na internet, e o que não é permitido é aquele pedido explícito de voto por parte do candidato e nem por parte do eleitor, né? O eleitor não pode vir aí no YouTube, fazer um canal do YouTube, ou então mesmo no Instagram e ficar pedindo voto, né? Ele pode manifestar o seu voto, né? Ele pode aparecer até identificado com a camisa daquele candidato e dizer que vai votar, porque a Constituição não proíbe, as leis não proíbem a livre manifestação do pensamento, inclusive em época de campanha, né? Mas ela proíbe esse pedido explícito, essa, digamos assim, forçação de barra, né, de angariar votos. Né? Isso porque o candidato ele vai ter a oportunidade, no momento lá, né, do horário eleitoral gratuito, né, que é a propaganda
né, regulada lá no horário, de expor todo o seu programa de gestão e explicar quais são as suas metas para se candidatar. Muito bem, doutora. Tem algumas opções, acredito que é no Facebook, a questão de enquetes, de fazer enquetes, em quem você vai votar. E isso faz algumas estatísticas, é possível. Isso é proibido, doutora Flávia? Não é permitido, porque isso configura, como é que eu poderia estar me fugindo agora a memória? Pesquisa, né? Pesquisa de eleição. E a pesquisa de eleição só a imprensa autorizada é que pode fazer, né? Então, em tese, configuraria um pedido explícito de voto, o que não é permitido, né? Toda propaganda na internet, ela é regulada pela resolução 23.553 do TSE, certo? Então, tudo que você for colocar na internet tem que ser identificado, o candidato, é totalmente proibida a propaganda oculta. Né? Houve uma decisão do Supremo em que não é permitido você fazer uma propaganda na internet a um candidato e não colocar o provedor, não colocar a origem em que aquilo ali foi confeccionado, né? Aquilo ali tudo tem que ser explícito para você saber quem foi que fez aquela propaganda, qual é a página da internet, tem que estar tudo especificado, né? Porque senão aquela propaganda ali vai ser retirada e assim, vai se investigar quem foi que elaborou e ele vai se sujeitar a pena de multa e também às sanções criminais e cíveis. Muito bem. Doutora, no Instagram, no YouTube também tem os influenciadores digitais. Se essas pessoas que têm muitos seguidores virem nas suas redes e manifestar o seu voto por tal pessoa, e se porventura souber que ele foi pago para isso, ele pode incorrer em alguma coisa? Não, isso aí é vedado, é compra de voto, é captação ilícita de voto, né? Porque tá aí qualquer vantagem que você receba, seja financeira ou de qualquer outra forma de ganho, vai configurar a compra e a captação ilícita de votos. O que é vedado, né? Pela lei de propaganda e lei de compra de votos também. Jornais impressos, doutora Flávia, é permitido propaganda, revistas, periódicos? É permitido, revista, jornal impresso, periódico, contanto que tenha também a fonte e a origem de quem elaborou, né? O jornal ele vai se responsabilizar por aquela propaganda e se ele colocar alguma propaganda irregular, né? Aí ele também vai ter que ser... Vai haver aquela fiscalização e ele vai ter que ser intimado para tirar aquilo ali e pode se sujeitar à pena de multa, né? E também as sanções cíveis ou criminais, embora assim, a propaganda é permitida. Agora, o que ele não pode fazer é uma propaganda que não pode ser feita. Por exemplo, um pedido explícito de voto, né? Aí isso é proibido, mas divulgar a campanha ou fazer aquela propaganda é permitido do candidato. No caso, os periódicos, jornais, tem que ser declarado pelo seu turno, né? Na oportunidade, quanto ele vai pagando, quando ele está... Como é que funciona, doutora, essa questão? Ele tem que declarar, o candidato tem que declarar? Tem. Olha, agora, foi muito interessante, foi uma inovação dessas eleições agora, que eu queria destacar, é a questão da prestação de contas eleitorais, né? Então, assim, agora ficou muito transparente, né, a questão da prestação de contas eleitorais, porque a lei das eleições, ela foi totalmente ampliada, houve como se fosse uma mini reforma em 2017, e aí ficou tudo especificado nessa lei, de como pode ser angariados recursos de campanha e a prestação, como deve ser a prestação de contas, né? E assim, inclusive, hoje, uma grande inovação foi a proibição de doações a candidatos de pessoas jurídicas, né? Hoje o candidato, o partido, não pode mais receber doação de pessoa jurídica. Muito bem. Estamos aqui conversando... Só pessoa física. Doutora Flávia Queiroz, ela que é promotora de justiça, 16ª promotoria, está responsável pela 33ª zona eleitoral da nossa cidade. Doutora Flávia, próximo bloco,
vamos falar sobre fake news. Teve uma relevância em outros países, acredito que foi Estados Unidos, na Argentina, na Colômbia, influenciou de alguma maneira o pleito, e vamos aqui falar dessa questão nas eleições de 2008, no nosso país, nossa cidade, nosso estado. Não sai daí, voltamos já. Estamos de volta, programa Dinâmica Direito, terceiro bloco da conversa com a doutora Flávia Queiroz, ela que é promotora de justiça, está responsável pela 33ª zona aqui da comarca de Mossoró. Doutora Flávia, o TSE e os demais órgãos viram uma importância, né, de normatizar a questão, de avaliar com mais cautela essa questão dos fake news, notícias falsas que são espalhadas pela internet. Como a gente falou no finalzinho do bloco anterior, Estados Unidos da América, acho que em 2016, teve algumas situações constrangedoras que influenciaram aquele pleito. O que esses órgãos aí, o TSE, no caso, os órgãos que regem o pleito, junto com as promotorias, estão atuando para evitar esse tipo de movimento na internet? Como eu estava falando de propaganda no bloco anterior, né? Justamente especificando que a propaganda na internet é permitida, né? Agora, o conteúdo dessa propaganda é que ele tem que ser avaliado, né? Porque você não pode fazer uma propaganda com um conteúdo negativo ou um conteúdo falso, né? Sobre o candidato ou o candidato sobre o seu concorrente. Né? Então, assim, os fake news, eles são aqueles conteúdos falsos, aquela falsa imagem que você passa através de um meio de comunicação sobre uma outra pessoa. Né? Fake é falsidade e news são as notícias, no caso, notícias falsas, né? Que é totalmente vedado, entendeu? No pleito eleitoral. E justamente para combater esses fake news é que a lei determinou que tudo que corra na internet seja totalmente identificado, né? O provedor, a origem da informação, né? Ela tem que estar lá, a página, tem que estar tudo identificado para que a gente possa fiscalizar, né? E a própria pessoa também que é, digamos assim, alvo daquela informação, possa fiscalizar o conteúdo daquilo ali, né, daquela informação que é posta na internet. Então, assim, o fake news é a falsa informação, a falsa notícia que circular na internet, ela é totalmente vedada. Doutora, mas muitas vezes nós somos alvos, né, a gente que tem WhatsApp, Facebook, somos alvos, às vezes sem querer, dessas informações que caem nas caixas, nas mensagens. No caso, o cidadão, que ele curtir aquela mensagem, que ele compartilhar aquela mensagem que é falsa, que ele ainda não sabe, assim, ele pode incorrer em alguma pena? Pode, em tese ele pode, entendeu? Toda pessoa que divulgar e ela for um meio para utilizar e ampliar aquela notícia ali, que em tese pode ser falsa, né, não ser verídica, ele pode incorrer junto com quem elaborou a notícia nas penalidades. Muito bem. Doutora, nós estamos falando de grandes multinacionais, a questão do Facebook, por exemplo. A importância do Ministério da Defesa está envolvido nisso, doutora? O Exército, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Eu acredito que só a Promotoria de Mossoró não tinha recursos para mobilizar essas entidades, instituições, até mesmo fora do nosso país. No caso, essa questão de Facebook, né, dependendo do candidato, né, se for um candidato aqui ao governo do Estado, fica a cargo da Procuradoria da República, né, analisar se chegar a alguma notícia que seja ligada à questão federal, aí ela já repassa para o Procurador-Geral da República, né? Então, mas assim, também é permitido no Facebook ser feita a propaganda, não é vedada, contanto que seja uma propaganda regular. Né? O candidato ele pode ter lá a página no Facebook dele, identificada, né? Sem o pedido explícito, aquela questão do pedido explícito de voto que eu já falei.
No caso, doutora, o que no caso as entidades tentam evitar é a notícia falsa. É, notícia falsa. Mas se o candidato, no Facebook dele, falar uma notícia, uma coisa denegrindo, não vou dizer denegrindo, se é uma coisa verdadeira do outro candidato, do opositor dele, ele pode falar, se for algo assim patente, se é transitado em julgado, uma situação, ele pode expor essa situação do candidato para tentar se promover? Não, isso não é permitido. Essa promoção não é permitido nenhuma forma. Não é permitido nenhuma forma de promoção do candidato, né, que vá denegrir o outro candidato ou outra pessoa, né? Digamos assim, pode ser um outro candidato, mas digamos que possa ser uma pessoa, digamos assim, um índio, um negro, né? Essas formas de propaganda, elas são totalmente vedadas, totalmente proibidas, né? No caso, dá um espaço para ele retirar aquela propaganda? Tem multa? Tem multa, tem aplicação, dependendo da gravidade, né? Dependendo do nível, o que for comentado ali, ele é intimado para retirar totalmente, imediatamente a propaganda e pode incidir também no pagamento de uma multa, né, que é bem alto o valor, né, estabelecido pela lei. O juiz vai ter um parâmetro do mínimo e do máximo e ele também pode incorrer em sanções cíveis e sanções criminais, né? Tem a questão da retratação, doutora? Também tem o direito de resposta que o outro pode ter naquele mesmo horário, né, em que aquela propaganda circulou, seja na televisão, seja no jornal, vai ter direito na mesma página em que aquela propaganda circulou e na internet também, no mesmo canal e no mesmo local, na mesma página. Bem, tem uma discussão, doutora, no meio jurídico, que esse tipo de situação pode cair, incorrer em censura, restringir a liberdade de expressão. Qual o cuidado que as autoridades têm, a senhora como promotora de justiça, para evitar cair nessa vala, né, da censura? A questão da censura, assim, ela não pode haver, né? A censura é totalmente vedada pela Constituição Federal. Mas o que a gente também não pode permitir é que o candidato, ou o eleitor, ou qualquer cidadão utilize, né, essa vedação da censura para denegrir outrem, né, que também não é permitido. Então, isso a gente fiscaliza porque a gente coloca uma balança de interesses, né, faz uma ponderação dos interesses e aí a censura ela nunca pode salvaguardar aquele para cometer um ilícito, seja penal ou cível, né? Então o candidato ele não pode ir ao público, ele não pode utilizar dos meios de comunicação para denegrir outro candidato ou então mesmo uma condição de alguém, de uma pessoa, de raça, de origem. E nisso ele se justificar dizendo que a censura ela é livre. A censura ela é livre, mas não para cometimento de crimes ou ofensas. Bem, doutora, nesse curto espaço de tempo que a senhora está aqui à frente da 33ª zona, sem citar nomes, é claro, mas só citando os casos, a senhora pode citar alguma situação que a senhora já representou? Não, até agora a gente está bastante tranquilo. Assim, a gente já recebeu algumas denúncias com relação a uma propaganda na rádio, certo? A gente está investigando aí, né? A gente está procurando fiscalizar e estabelecer as regras dos comícios, das carreatas, né? Para que todos tenham direito e seu espaço lá no momento da manifestação, para que não haja assim, colisão de interesse de candidatos, de utilizarem o mesmo espaço para fazer aquele comício ou aquela carreata, né? A gente já está começando a regular isso aí. A senhora falou um ponto importante, doutora, que é a questão da carreata. Tem que ter um percurso certo. Qual é a regulamentação, a questão da carreata? A carreata, ela é permitida, né? Como eu falei, já que a gente começou a conversar sobre isso, ela é permitida do horário de 8 às 10 da noite. O comício, ele pode se estender mais um pouco, até a meia-noite, né? Até as 24 horas. Mas a carreata é só até às 10, né? Ela já fica pré-estabelecida. Geralmente os partidos, eles vão se programar para aquela carreata que vão fazer, e aí justamente, como não é só um candidato, para não ter perigo
deles como é que se diz, deles se encontrarem, aí tem que definir o percurso e também o que vai ser dito naquela carreata, né? Ali o candidato ele pode fazer o seu discurso, né? Um discurso que não seja proibido, né? Que é justamente o que a gente já conversou, que é de denegrir outro candidato e de se autopromover e com essa questão dessas proibições. E a campanha também, até o som, a música que vai ser tocada, ela tem que ser uma música de campanha. Você nem pode utilizar, né, na carreata ou no comício uma música de um artista famoso e adaptar, né, para o seu. Antigamente a gente tinha isso, né, que você adaptava e colocava até o nome do candidato e colocava aquele som do artista. Hoje não pode, tem que ser só gin de campanha mesmo e com aquele sonzinho mesmo só do candidato da política mesmo, geral e pronto. Muito bem, estamos conversando com a doutora Flávia Queiroz, promotora de justiça, responsável pela 33ª zona aqui da comarca de Mossoró. Então, não sai daí, voltamos já com as considerações finais. Estamos de volta, o último bloco da nossa conversa com a doutora Flávia Queiroz, promotora de justiça da 16ª Promotoria de Mossoró, que atualmente está responsável pela 33ª zona eleitoral da nossa comarca. Doutora Flávia, vamos já para as considerações finais, mas um ponto muito importante, a questão de gastos de campanha. Nos ajuda aqui a esclarecer, doutora Flávia. Isso aí foi uma inovação, né, dessas eleições agora de 2018, um ponto assim que eu particularmente achei muito interessante, né, se a gente realmente conseguir fiscalizar do jeito que a lei determina e do jeito que é para ser, eu achei muito interessante essa vedação da pessoa jurídica, né, de fazer doação para eleitores. Foi uma inovação e uma proibição assim, muito interessante por parte da Justiça Eleitoral, né? Que aí ela visa justamente inibir o Caixa 2, né? A questão do Caixa 2, que é aquela formação daquela poupança, né? Para ser utilizada na campanha. Né, que muitas vezes a gente não sabia a origem e que gerava muita compra de voto, muita captação ilícita de sufrágio, e aquele que detinha o poder econômico e estava no poder, digamos assim, ele tinha uma melhor estratégia para manipular as empresas, né? E as empresas, a gente sabe que uma pessoa jurídica ela vai ter uma condição financeira muito maior do que uma pessoa física, né? E a pessoa física hoje ela pode fazer doações para o candidato, né, possível, o eleitor, só que a lei ela estabelece algumas pessoas que podem fazer essas doações, né, e o limite, né, mas pode haver, inclusive existe hoje uma questão da vaquinha virtual, né, que ela pode ser feita pela internet, mas aí você tem que identificar o valor, você tem que se identificar quando você faz aquela doação. Doações ocultas são totalmente proibidas, porque no TSE e no TRE existe justamente um portal, né, que é um sistema em que eles criaram, que é chamado Sistema de Prestação de Contas Eleitorais. E quando você entra lá no site do TSE, o eleitor, qualquer cidadão, vai ter acesso àquela prestação de contas. E ele pode fiscalizar, e assim ele vai fiscalizar as contas dos candidatos, né? Aí também temos o fundo partidário, né, e o fundo eleitoral, né, que também é uma inovação que é justamente, são criações, esses fundos, eles têm reservas para os gastos de campanha, né? O fundo eleitoral, ele recebe verba da União, mas só no ano eleitoral, né? E tudo isso tem seus limites estabelecidos pela lei, a gente vai saber a origem, vai saber de onde vem. Então, assim, foi uma inovação que chegou para beneficiar, porque aí a gente sabendo de onde vem aquele dinheiro, vai ser melhor fiscalizado. Doutora Flávia, ainda nesse bloco, só não pode nos falar um pouquinho sobre a lei da ficha limpa, a aplicabilidade dela no pleito 2018?
Pronto, ó, a lei da ficha limpa é uma lei que estabelece as condições de elegibilidade e de inelegibilidade dos candidatos, né? Então, assim, ela elenca várias situações em que a pessoa vai poder se candidatar ou não no pleito, né, que ela está querendo, seja o municipal daqui a 2 anos ou o atual de 2018. Né? Então, existem várias hipóteses em que tornam o pretenso inelegível, e aí tais dela é a condenação, uma condenação por improbidade ou criminal. Né? E essa condenação, a grande discussão sobre essa ficha limpa é com relação ao trânsito em julgado, né, dessa condenação, mas a lei é bem clara. Né? Se houver uma decisão condenatória de um órgão colegiado, isso já impede que aquele cidadão possa se candidatar ao pleito. Né? Muito bem. Em 2018, doutora, no caso específico aqui da região, já algum candidato teve a sua candidatura impugnada, sem citar nomes, é claro, vetada pela Justiça por causa da lei da ficha limpa? Aqui no Estado, eu não tenho conhecimento aqui no Estado. Até porque, assim, essa fiscalização no âmbito estadual fica a parte da Procuradoria da República, né? Os promotores de justiça os promotores de justiça eleitorais, eles não fiscalizam as condições de elegibilidade e inelegibilidade dos candidatos, porque esse processo já tramita na Procuradoria da República. Doutora, estamos encerrando o nosso programa, em nome da TVAD, dos pastores, toda a equipe do programa Dinâmica Direito, meu muito obrigado. Fica aberta as considerações finais. Alguma coisa ficou em aberto, a senhora quiser fechar? Eu gostaria de agradecer, né, o convite, mais uma vez, como agradeci no início. E assim, eu gostaria apenas de chamar a atenção do eleitor para a espécie de eleições que teremos agora em 2018. Eu acredito que esse pleito é um pleito muito importante para o cidadão brasileiro, né? Depois de tudo que a gente sabe que transcorreu no país, né? Depois de todas as polêmicas que giraram em torno, né, da presidência da República, ou mesmo de governo de estados, de candidatos, de toda a fiscalização que a gente está tentando moralizar o país. Então, eu considero as minhas considerações no sentido que eu considero esse pleito de 2018 um pleito muito importante para a mudança do cidadão brasileiro, né? E aí a gente tentar fiscalizar melhor e se instruir acerca das eleições e dos candidatos que vão concorrer. Muito bem, doutora. O cidadão, primeiramente, votar, né? Ir para a urna. Votar, exatamente. E fiscalizar mesmo e se interessar. Eu digo assim, porque às vezes a gente cobra, né, da justiça, cobra até dos candidatos, dos políticos que prestem um serviço bom, mas aí o eleitor ele não cuida de fiscalizar e ver, chegar, se instruir para saber como realmente aquilo ocorre. Né? Eu acho que é importante isso também. Né? Fiscalizar as contas, de onde vem o dinheiro, já que está transparente, ouvir todas as partes, né, envolvidas no pleito, para poder ele fazer a sua escolha, né, e lá no dia e realmente comparecer no dia da eleição. Muito bem, não aceitar de forma alguma serviços, favores, dinheiro. Além de ser crime, doutora, tem a questão da consciência. Você não vai poder cobrar daquele candidato, né, futuramente, já que já recebeu alguma vantagem, doutora. Com certeza, entendeu? E já que assim a gente está num país que a gente está tentando moralizar, né, então vamos se moralizar todos nós aos poucos, naquela pequena situação que muitas vezes não pode nem chegar a ser esclarecida totalmente, né? Às vezes nem chega a ser evidenciada. Muito bem, essa aqui é a doutora Flávia Queiroz, promotora de justiça de uma instituição, né? A questão do Ministério Público, uma instituição seríssima. Doutora Flávia, eu estagiei no Ministério Público de 2002 a 2004.
Leve aqui meus agradecimentos e minhas saudações a todos os promotores, doutor Ito, doutor Armando Lúcio, também foi meu professor na UERN, uma pessoa muito querida, e acredito no trabalho de vocês e na competência e responsabilidade, no zelo perante o serviço, perante a sociedade. Eu também agradeço demais e assim, me orgulho muito de fazer parte da instituição, que eu estagiei, estudei lá e hoje eu faço parte trabalhando, né, nessa instituição. Quero continuar assim por muitos anos ainda. Muito bem, doutora Flávia Queiroz nos ajudou aqui a entender um pouco sobre o pleito de 2018. Falamos aqui sobre a questão de propaganda na internet, sobre os fake news, sobre a lei da ficha limpa. Pretendo trazer, doutora Flávia, alguém da Justiça Eleitoral ou mesmo um magistrado eleitoral. Vamos nos mobilizar, mas fico aqui muito agradecido pela sua presença. A senhora é uma mulher muito ocupada. Essa época, até outubro, a sua agenda vai estar muito fechada, mas mais uma vez, meu muito obrigado. E você de casa, continue com a programação da TV AD, os eventos, os cultos e até o próximo Dinâmica do Direito, se Deus quiser.